Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje é um papo cabeça. Parece uma gíria popular e de fato é, mas é um papo cabeça porque a gente vai falar de coisa que é extremamente importante. Talvez que é um assunto que talvez metade da população ignore, mas não sabe a importância que é saúde mental. E eu tenho a honra de conhecer, porque eu só conheço só de bate-papo, de WhatsApp, de rede social, mas para conhecer pessoalmente Aline Cardoso e Gleidson Ferreira. Sejam muito bem-vindos a esse papo. Obrigado. É uma honra para nós receber vocês aqui. Fiquem à vontade, a casa de vocês, vocês já sabem disso, tá? Obrigada. Nervosos não estão. Um pouquinho. Vou começar apresentando a Aline, né? Quem é a Aline? Nasceu aonde? Para que time torce? Então, meu nome é Aline Cardoso, tenho 29 anos, sou psicóloga clínica, torço pro time do Flamengo. Tinha que ter um defeito. Também acho. Concordo. Concordo. Nasci em Itabuna, moro atualmente em Itabuna também, né? Fui criada lá, vivi toda a minha infância, cresci, sou filha única, mas a minha referência desde a infância foi de crescer muito próximo à família mesmo. Desse muito do conceito familiar, de amigos, porque eu vivenciei ao longo da minha infância todo com os meus primos, então com amigos, então quando vou para essa base da minha referência de infância, eu lembro muito disso, tem muitas memórias voltadas para esse aspecto. Que legal, que legal. Gleidson Ferreira, quem é tu? Se apresente. Bom dia a todos. Bom dia, Salatiel. Bom dia. Sou Gleidson Ferreira, também psicólogo clínico, né? E um pouquinho da minha história, eu vim de uma família humilde, também sou de Itabuna, né? Sou o mais velho de 3 irmãos, entre 3 irmãos, e minha família sempre foi uma família unida, né? Então, apesar de vir de família humilde, né? Sempre teve uma base sólida, né? Bem tranquila, e eu comecei a trabalhar desde cedo, né? E um sonho que eu tinha realmente era fazer, né, faculdade, né, fazer psicologia, então até que eu consegui, né, e hoje eu sou bem satisfeito em relação a isso, né. O oposto dela, eu sou vascaíno, né, já é uma qualidade. Já é uma qualidade, né, por influência, né, do meu pai, né, meu tio, né, que são vascaínos, então desde cedo eu sou vascaíno, né, desde criança, eu e meus irmãos, né. Exceto minha mãe, né? Sempre tem alguém que é do oposto, né? Flamenguista. Mas, então a gente sempre teve uma família bem coesa, né? Então foi uma base para que eu conseguisse estudar e realmente me formar, né? E hoje estar aqui, né? Então realmente eu devo muito à minha família, né? Nossa. E após o casamento também a minha esposa, né, que é uma base também que eu tenho em casa. Quase apanha você não falar isso. Quase apanha. Tem que falar. Quase. Eu percebi que você deu tempo para alertar. Sim. Pensou rápido. Quase me esqueço. Você falou uma coisa que para mim foi interessante. Você falou que desde criança, desde cedo, você queria fazer psicologia. Sim. Por quê? Porque sempre eu gostei de matérias, né, ligadas à questão de biologia, essa questão mesmo da parte, né, neurológica, e psicologia surgiu como algo que eu já tinha uma pretensão justamente para estudar um pouco, né, o próprio comportamento humano, né, e como as pessoas agem, né, e como cada um tem sua personalidade, né? Claro que na época eu não sabia, né, dissociar e como se comportava. Sim. Cada pessoa, né, especificamente, né? Mas no próprio colégio, né, em relação a algumas situações que eu já passei e que eu vi outras pessoas passarem, eu percebia muito em relação a isso, em relação a por que cada pessoa age de uma forma, né? Então eu não sabia, claro, que especificamente que seria psicologia, eu não tinha essa noção, né? Mas à medida que eu fui chegando no ensino médio, que eu fui tendo uma clareza maior, né, e começando a pesquisar, né, cursos que levassem mais um pouco para esse lado, né, eu percebi que a psicologia era algo que trabalhava e estudava muito essa questão, né, do próprio comportamento humano. Então, me direcionei muito para psicologia por conta disso. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que é a primeira pessoa que me fala sobre desde cedo ser psicólogo, né? Eu nem imaginava isso, né? Primeira pessoa. Sim. Aline, quando foi que você disse assim, não, eu vou fazer psicologia? Foi por quê? Me explica. Porque filha única. Sim. Fazer terapia com as bonecas, com as crianças, com os primos, prima, com a família? Não. Ou foi algo muito assim, não,
Quer saber de uma, papai do céu mandou dizer, eu vou ser psicóloga. Me explica como Foi isso quase aí. isso. Foi Quase isso. isso. Explica esse quase. Quando eu paro para poder lembrar ao longo dessa trajetória, eu não tinha muita noção específica do que era a psicologia. Até a própria referência do que é a psicologia Sim. clínica, eu não tinha muito conhecimento. Eu tinha uma visão ali mais reduzida mesmo, dentro do que era a psicologia, qual era a prática do psicólogo. Quando chegou ali no terceiro ano, né, do ensino médio, eu comecei a pensar o que iria fazer. Então, eu comecei a juntar quais seriam as possibilidades, quais seriam as opções que eu teria, e comecei a olhar as faculdades, quais eram os cursos, e comecei meio que fazer uma eliminação. O que não tem a ver comigo, o que eu não me identificaria. Eu foquei muito no próprio curso, do que esse curso ensina, e aí fui afunilando com isso. Então, eu tive contato com... Eu cheguei mais ou menos ali em qual seria as minhas duas possibilidades. Eu pensei psicologia e arquitetura. Totalmente nada a ver uma com a outra. E aí eu tive esse contato. Eu tive a oportunidade de ter contato com duas pessoas, tanto da psicologia quanto da arquitetura. Num curso que eu fazia, tinha uma pessoa que estava se formando, estava fazendo a faculdade de arquitetura. E aí eu perguntei, muito curiosa para saber como era, então, como que eram as matérias, como que era o curso. E aí foi onde eu comecei a pensar, eu acho que isso aí não vai... Eu gosto da ideia do fazer, a arquitetura, da prática, mas talvez não seja algo que eu me identifique tanto, e existe a maior probabilidade de eu largar, de eu não concluir aquele curso. E já da psicologia, a ideia que eu tinha era muito voltada para a área de RH, porque a psicóloga que eu conhecia era da empresa que meu pai trabalhava e era de RH, então eu sabia mais ou menos como era a psicologia, muito com essa ênfase. Eu achava muito legal a ideia de trabalhar com testes psicológicos. Fala a verdade disso. Tem. Eu não sou psicólogo, eu vou identificando algumas coisas, alguns traços aqui também. Eu vou largando aqui. Eu achava muito fascinante a ideia de trabalhar com testes psicológicos, aquelas coisas que a gente via em filmes. Então, já que a referência que eu tinha de RH era essa, você vai selecionar pessoas, você vai trabalhar ali com teste, você vai avaliar a personalidade daquelas pessoas. Então, eu achava muito interessante. E aí, quando eu fui olhar as matérias do curso, eu pensei, não, realmente acho que isso aqui eu vou gostar. Eu ouvi de uma entrevista que eu fiz, não lembrar o nome da pessoa, porque não é aqui de Ilhéus. Ela é psicóloga. E ela disse o seguinte, psicólogo é o fofoqueiro que não tem coragem de falar. Só saber a vida dos outros. Vocês concordam com isso? Não. Porque, de certa forma, você tem que saber. É. E tem que ir a fundo. Só não pode falar. Porque a diferença... Aí ela fala isso assim. A diferença é que a gente vai saber e procurar saber de tudo para organizar tudo, mas a gente não pode falar nada para ninguém, porque existe toda a questão, né? Isso, a questão ética, toda a questão do sigilo, ética, isso. Né? Mas assim, já percebia isso, tipo assim, eu gosto de saber um pouquinho da vida, assim, mas me conta aqui, eu não conto para ninguém, não. Não cai isso no teste de aptidão, não? Não. Não cai. Você falou um negócio interessante da questão da arquitetura e do... Você pensou em arquitetura e psicologia. Mas hoje muitos arquitetos, né, precisam do apoio do psicólogo para poder fazer uma casa que seja... num sentido de terapêutico, inclusive. Isso. Porque antigamente a casa era feita, não, vou fazer aqui 2 quartos, cozinha, banheiro, vou colocar, vou medir, aqui vai caber uma cama, aqui cabe um guarda-roupa, aqui cabe um fogão, aqui, opa, tá ok. Mas hoje mais não, né? Tem a questão do lado do pôr do sol, tem a questão da iluminação, tem a questão da ventilação, tem a questão do barulho, e tudo isso é terapêutico para uma casa, né? Sim. Acho que dá pra fazer... Esses dias eu vi, interessante. Eu vi um perfil de uma pessoa que é formada em psicologia e arquitetura. Ela criou um perfil só no Instagram, psicóloga e arquiteta. Legal. Aí você olha... É porque realmente você olhar aqui, basicamente não teria uma lógica, uma coisa com a outra, né? E eu tô pegando esse assunto por quanto eu quero chegar da importância dessa questão da saúde mental, da questão da terapia, de todo esse cuidado mental. Porque hoje as casas são pensadas assim. Né? As estruturas são pensadas desse jeito, né? A iluminação, os carros, o cheiro do ambiente é pensado nisso, né? Eu estava em um evento sexta-feira com vários psicólogos aqui nós temos no clube de negócio que é a Gina. Ela é escritora, ela é professora de psicóloga, inclusive, ela palestra no Brasil inteiro. Tinha psicólogo de São Paulo, de Brasília. E me chamaram para ir nesse evento, ela me chamou para ir nesse evento e eu nem sabia que eu tinha que chegar lá e falar alguma coisa. Eu, como eu faço terapia há 3 anos, né? Até hoje não recebi alta. Não tem uma campanha, Mari me dá alta. Sobre essa questão da importância. O quanto é importante a questão da saúde mental, que como eu comecei a falar aqui, as pessoas muitas vezes ignoram isso. Né?
E hoje eu dou muito valor ao trabalho de vocês, porque eu sei o quanto isso é importante em qualquer área. Eu não consigo ver uma área hoje, sinceramente. Não é porque vocês estão aqui à minha frente, mas eu não consigo ver uma área hoje que não precisa de um psicólogo, que não precisa de uma saúde mental. Vamos falar matemática, vamos fazer... Pera, se você não estiver bem, tu não faz cálculo. Exato. E tu precisa de saúde mental. Então, assim, eu quero pegar esse adendo aqui e parabenizar vocês e agradecer em nome da TV a vocês e a todos os psicólogos por ter escolhido essa profissão. Porque, de fato, eu penso aqui, cara, está aqui lá na minha fé, Adão sozinho no Éden, né? A Bíblia diz que Deus descia todo final de tarde para conversar com Adão. O que era aquilo, se não também um trabalho terapêutico? Porque sozinho, né? Então, parabéns pela escolha de vocês. Obrigado. Tá? Obrigada. Vocês falaram aqui uma coisa que foi bem conectou uma outra, que é psicologia clínica. O que é psicologia clínica e o que não é psicologia clínica? A psicologia clínica é a própria atuação do psicólogo dentro do contexto do consultório. Sim. Porque dentro da psicologia a gente tem diversas áreas. Então, quando a gente estuda ali, passamos por toda essa experiência desde estágios, matérias, para verificar quais são as possibilidades até da escolha mesmo profissional. Então, tem a psicologia social, que vai para o CRAS, para o CAPES e várias outras, para o PSF. E a gente tem vê... a social, a clínica. Isso, tem a social, tem a clínica, tem a jurídica, tem a do esporte, tem a escolar, o que mais? Então, são muitas Ou áreas. seja, Hospitalar, tem hospitalar. vocês atendem clinicamente. Vocês têm RH, a clínica de vocês para atender. É, o RH. Isso. Tá, entendi. Eu estava meio nessa dúvida aqui. Existe uma sequência de abordagens. E aí aquilo que a gente conversou um pouco antes, né? Existem, a psicologia, ela tem N abordagens. Aqui eu contando aqui é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só aqui tem 9 aqui, contei rápido. Isso. Existe a abordagem certa? Não, essa daqui, ela é melhor de todas. Existe isso? Teoricamente não existe, né? Teoricamente, toda abordagem é para tratar qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de demanda que chega no consultório. Sim. Né? Existe muito a questão de algumas pessoas, alguns psicólogos usarem, né? Eu utilizo várias abordagens, né? Mas você precisa se basear, né? E você estudar, né? Se aprofundar em uma abordagem específica para você conseguir, né? Tá tratando um paciente em si. Né? Existe uma certa rivalidade, né? Cada época, né? A psicologia tem um pouco mais de 50 anos, né? É uma ciência basicamente nova. Sim. Então, em cada época teve aquela abordagem do momento, né? Em relação a isso. Porém, a partir das últimas décadas, aí, com os estudos que vão sendo feitos, né? Pesquisas, né? A gente acaba indo e acaba modificando, né? Que são bases, né? Teóricas que vão tendo maiores evidências, se atualizando. Até porque o mundo atual muda, né? Exato. Talvez a terapia para minha avó não funcionaria hoje, talvez. Sim. O mundo muda assim, eu considero o mundo não gira, está capotando, né? O mundo está capotando. E traumas que, por exemplo, vamos pensar aqui, algo que a gente, não sei se já existe esse pensamento, se já, acredito que sim. Nós estamos em 2025, então tem uns 3 anos, basicamente, saímos de uma pandemia. Isso. Né? Isso muda a abordagem na terapia, porque quem sobreviveu à pandemia, ninguém saiu ileso. Não tem essa aqui, eu não tive. Ok, você não teve o Covid, mas mentalmente falando, de alguma forma ninguém saiu ileso. Sim. Muda a abordagem da terapia por conta dessas demandas? A abordagem em si mesmo não, mas na própria abordagem pode ir atualizando alguns aspectos, né, dentro disso. E aí quando a gente vai para esse fator, e como a gente estava comentando antes, quando estamos na faculdade, somos orientados àquilo, escolha a abordagem que você mais se identifica. Mas quando a gente sai para o contexto clínico, ou na medida em que o tempo vai passando, porque a gente estava na faculdade em 2012, depois a gente começa a ver diversos outros estudos, porque começa a ter várias pesquisas avaliando as evidências dos tratamentos dentro de transtornos mentais, é onde a gente vê que realmente toda a terapia, toda a abordagem, ela surgiu para tratar em terapia diversas demandas, só que a polêmica muito em torno disso da abordagem vem de que
existem abordagens que produzem muitos estudos científicos, avaliações clínicas ali, ensaios clínicos randomizados, onde eles avaliam a eficácia daquele tratamento, o tempo para poder tratar aquilo ali, e é onde começa a produzir justamente muitos resultados. E essas análises apontam muito mais para o que a gente chama da psicologia baseada em evidências. Então, na psicologia baseada em evidências, a gente vai ter abordagens que produzem mais evidência, ou seja, tem uma eficácia maior para tratar determinado tipo de questão, principalmente quando é relacionado a transtorno. Não só demandas do dia a dia, mas transtornos mesmo. Aí é onde entra a psicologia baseada em evidências, que são os estudos onde mostram o que produz maior eficácia. Aí é onde entra essa questão, onde entra a parte da polêmica aqui. Atualmente, o que aponta para maior resultado é a terapia cognitivo-comportamental com base nesses estudos. Sim. Não é nem o que eu estou falando, sim, nem o que ele está falando. São com base nesses estudos. Sim. E aí onde entra esses outros fatores de, mas como que ficam as outras abordagens para tratar transtornos mesmo, não só demandas do dia a dia. E aí surge essa questão da rivalidade, de que tal tratamento é o melhor porque é o que surge mais evidências. Aí outro defende de que não, mas não é bem assim porque tem a subjetividade. Quando a Aline fala, né, que a gente precisa estar sempre se atualizando, né, quando a gente está na faculdade, né, que é como ela falou, a gente estuda praticamente todas as abordagens, né, e é indicado para a gente seguir e direcionar aquilo que a gente tem maior, se encaixa melhor. Né? Mas quando a gente se forma, a gente percebe que, e com as atualizações que vêm sendo feitas, né, não é mais dessa forma. Né? Tanto que quando eu me formei, eu segui uma abordagem, né, humanista, né, direcionada à Gestalt terapia, né, que é um tipo de abordagem, né, mas com o passar do tempo, os estudos que vão sendo feitos, né, eu percebi e vejo, né, que a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, é que tem maior evidência hoje. Né? E se ela consegue tratar, né, um paciente, né, um período menor de tempo, né, até porque hoje em dia e com as demandas que chegam, né, e a urgência que o ser humano tem, a pessoa quer um resultado mais imediato, né, em relação àquele tratamento. Até para o alívio do sofrimento, né? A pessoa está sofrendo ali, ela quer algo que já traga aquele alívio. Que traga o resultado, né? Tem abordagens que são feitas associação livre, né, que demanda mais tempo para que tenha um resultado, né, esperado em relação àquilo. Então a TCC ainda entra nessa premissa também, né, de ter maior evidência científica, né, estudos randomizados, né, e livros, né, publicados nesse sentido, e ela tem uma maior eficácia em relação ao tempo de tratamento, né, pacientes que têm a terapia breve, né, que é uma área que está dentro da TCC também, né, que a gente coloca dependendo da demanda que chega, né, do transtorno que o paciente tem. A gente delimita um tempo, né, de sessões especificamente direcionado àquilo, né, para que a pessoa tenha um resultado, né, mais esperado em relação àquilo. Então, é uma abordagem que chega, né, e que praticamente todo mundo que se forma, né, em qualquer congresso, né, palestra que você vai, o que está sendo em evidência, né, o que tem sido falado é justamente dessa abordagem, porque é a que traz resultado mais rápido em relação às outras, e que tem as maiores evidências científicas em relação ao resultado em si, né, sobre o transtorno. Qual a diferença entre, no caso dessas terapias, tem a psicanálise? Sim. O que é a psicanálise? É uma abordagem? Um psicanalista é a mesma coisa de um psicólogo? Me explica melhor sobre isso. A psicanálise, ela é uma abordagem também, é uma das abordagens desde lá do início. Tanto é que o Freud, que trouxe a psicanálise, ele tem um papel super importante dentro da psicologia. Mesmo locais fora, onde não se utiliza mais tanto a psicanálise, que se utiliza mais uma prática baseada em evidência, ainda assim, tanto a psicanálise, o que Freud trouxe ali, mas o que outros também trouxeram, eles continuam como um papel fundamental, porque trouxe o surgimento ali dentro da psicologia. Então, a psicanálise, ela é uma abordagem dentro da psicologia, mas também existe a psicanálise enquanto formação, que psicanalista não precisa necessariamente ser psicólogo. Embora tenha algumas regulamentações que estavam tentando fazer isso, de que só poderia fazer psicanálise quem fosse psicólogo, mas acho que até o momento não é algo regulamentado ainda, né? Sim, entendi. Então, psicanalista é alguém que faz uma formação em psicanálise, mas não precisa necessariamente ser psicólogo. É um tempo menor, a faculdade diferente? Eu não lembro. Não, é um curso, acho que são 2 anos que você tem qualquer formação superior, você pode fazer.
para você. Então, compare uma pessoa que fez psicologia há 5 anos, né, e contando especializações, né, e tudo mais, mas contando só os 5 anos de faculdade, né, e você se especializa mais 2 anos, se você quiser fazer também esse outro curso, né, com uma pessoa que se formou em outra faculdade, né, que não tem nada a ver ligado à questão. Fez administração e agora foi lá, fez aquele curso de 2 anos, né? Qual o respaldo que você vai ter em relação a esse profissional, né, que fez psicologia com o que fez administração? Eu nem queria entrar nesse assunto. Assim, eu falei que eu não queria, não comi, gente, olha, vocês ficam falando essa questão de estudo. Aí você, olha o que ele tá puxando, ó. Pessoas que estudaram uma outra área, aí agora faz um curso de 2 anos e agora vai fazer saúde mental. E os coaches? Eu vou logo nessa parte. Eu tentei não ir, mas você pediu. Por que essa rivalidade com os coaches e com... Eu não vou nem perguntar se existe, porque existe, de fato. Existe. Tá? Eu volto a dizer, acho que o centésimo, mais de 100 episódios gravados, já gravei com coaches, já gravei com vários psicólogos, né? Por que essa rivalidade? Agora, o coaching a gente estuda até dentro da própria faculdade de psicologia, né? Principalmente na matéria ali voltada à psicologia organizacional do trabalho. Tem a parte do coaching ali como ferramenta, como instrumento para você trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Coach é treinamento. Isso, exato. Então, psicologia organizacional, o trabalho vai trazer muito treinamento, né, para o desenvolvimento. Mas não estudaram, não fizeram psicologia. Não. Exato. E aí? E aí é justamente onde entra o fator que as técnicas de coaching são técnicas muito boas e importantes para trabalhar ali o desenvolvimento pessoal, dentro de empresas principalmente, mas essa polêmica, essa rivalidade surgiu muito a partir do momento em que começaram a trazer como uma demanda que a gente viu muito de pessoas se propondo a tratar transtornos, por exemplo. Questões que não deveriam ser tratadas dessa maneira, porque você está até minimizando algo que é muito mais grave, muito mais sério, através de... É como se você estivesse reduzindo uma coisa bem complexa que você não resolve ali fazendo uma coisa de poucas sessões. Eu sei que você quer falar. Fazendo o quê? Eu vou te ajudar. Pisar em brasas, pisar em vidro, pular com o olho vendado, fazer aquele... então, isso funciona? Para tratar transtornos, não. Pode ser. Transtorno, então? Transtorno é uma condição mental ali que uma pessoa tem diante de um quadro. Então, por exemplo, um transtorno depressivo é um transtorno que vai ter um comprometimento do próprio funcionamento do sujeito que gera diversos prejuízos. Então, não é algo que dá para ser tratado ali, como você falou, pisando em brasas. Não é algo, é uma dimensão muito maior. E é algo muito sério, porque a gente já recebeu casos assim, casos de pessoas que chegaram um comprometimento muito maior, em um quadro até mais agravado, mais sério mesmo, depois de passar por situações desse tipo, de propor um tratamento alternativo para ele, aí fez aquilo ali e a situação piorou. E são coisas realmente sérias, principalmente quando a gente fala de depressão, que tem ali o próprio risco também de suicídio, de ação. Então, acho que a polêmica, esse conflito surgiu muito disso, de você pegar coisas que são complexas e querer tratar de uma forma simplista. No final de semana, vamos fazer uma imersão. Não tem um aparato, a base para fazer o tratamento, né, que seria adequado para determinado paciente. Né? Então, eles partiram de algo que seria mais voltado para a questão de talvez RH, né, de questão dessa questão de liderança, de desenvolvimento, para algo que é algo mais sério, né? Então, porque imagina, você tem um transtorno depressivo e aí você vai para um curso desse e fala, você vai fazer essa imersão, vai desbloquear palavra, né? Isso. Ele já mexeu. Depois você vai fazer esse zoom nessa imagem para vocês. Não desbloqueia a mente, né? Agora Isso. Então, imagina o próprio comprometimento que a pessoa tem ali, como a pessoa se sente, de que eu fiz isso, então ele está dizendo que vai funcionar, mas passou o final de semana, não funcionou. Então, como é que eu me sinto diante disso? Então, era para resolver aquilo, ele não resolveu. Imagine como é que
que eu estou, então aí traz aquela culpa pro sujeito, né? Você tá assim, porque traz os pensamentos disfuncionais que surgem dele, né? Você tá assim porque você quer, era só você ter feito aquilo ali que você estava melhor. Então, por exemplo, é só você acordar cedo, acorde 5 horas da manhã todos os dias, tome um banho gelado. Coloca um papel uma frase legal, Frase motivacional, Isso. vai treinar, vai fazer tal coisa que você vai se curar do transtorno depressivo. E aí a pessoa faz tudo isso e ela vê que não funcionou. Ela pensa, nossa, eu sou tão incompetente. Aí vem os pensamentos disfuncionais, eu sou tão incompetente, eu fiz tudo isso e não funcionou, então o problema sou eu. Então, e aí vai piorando, né, o quadro, vai trazendo mais pensamentos disfuncionais, agravando a situação. Não mexe com a raiz do problema. Isso. Exato. A pessoa entra naquele limbo, né, que como se estivesse num beco sem saída. Eu não vou chegar a lugar nenhum dessa forma, né? Já fiz tudo, já tentei de tudo e não consigo, né? E aí vai agravando o transtorno em relação a isso, né? Então, é algo bem mais complexo do que simplesmente você chegar para o paciente e dar algumas dicas, né? É claro que a gente dá também né, atividade física, por exemplo, quem está em depressão, ansiedade, é algo bem importante, né, para a pessoa fazer, porque realmente ajuda na questão da dopamina, né, na noradrenalina, que são receptores que ajudam, né, a pessoa a se sentir melhor. Faz ativação comportamental. Ativação comportamental. Mas aquilo não é um fim, né, para a pessoa melhorar em si em relação àquele transtorno, né? São ferramentas para utilizar, né? Então, dentro do consultório, a gente tem outras ferramentas, trabalha de outras formas que, junto com esses aparatos, né, que essas outras gostam de utilizar, né, vai juntar para que o paciente tenha uma melhor esperada, né? Então, não é simplesmente você chegar e dar algumas dicas, né? Tem muita gente que acha que psicólogo dá conselho, né? A gente não dá conselho. A minha não me dá, não. Então, me dá bronca. Sim. Então, são coisas que dentro do consultório, né, vai muito além do que apenas essas coisas que a gente citou aqui, né, que dão suporte. Falar da minha aqui, eu vou ler para vocês aqui. Eu vou... Deixa eu falar aqui. Mari, ela mandou para mim ontem. Ela é essa. Veja o que é a psicóloga que está precisando falar com você. Ela realmente é assim de cara, assim, tipo, sabe? Que ela falou, ontem eu tinha terapia. Aí eu falei pra vocês que eu tava, né, com a equipe. Sim. Ela, olha aqui, ó, veja um horário que você não vai se sabotar e venha. Estou muito necessitada de falar com o senhor. Quando ela me chama de senhor, eu já sei. Eu vou fugir ainda uns 10 dias ainda. Mas eu falo isso, gente, porque assim, eu tô 3 anos fazendo terapia. Quando eu fui, primeiro dia que eu cheguei na terapia, eu olhei pra minha psicóloga, eu faço pra todo mundo, eu falei assim, olha, eu não acredito em vocês. Porque eu cresci dentro de um lar cristão, né? Eu sou evangélico, sou cristão. E eu ouvi uma frase, eu ouvi várias vezes a mensagem, que assim, não estou já bem claro aqui, eu só fazer logo um adendo, não estou culpando a religião, não estou culpando o pastor, não estou culpando ninguém, eu sou uma pessoa literalista. Então, quando a Bíblia diz assim, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir para uma montanha transformar de um lado para o outro, e eu cresci imaginando que se eu tivesse uma fé, eu ia falar para uma montanha que ia sair de uma montanha, sair de um lado e botar no outro. Porque eu sou extremamente literalista. O que você falar para mim é aquilo que eu vou acreditar. Ponto. Né? Sim. Eu não vou ficar pensando, firulando, não. Na minha cabeça é isso. Então eu cresci ouvindo que entrega para Deus que Deus resolve. Deus, ele é o médico dos médicos, ele é o advogado por excelência. Então, quando eu passei uma crise gigantesca na minha vida, a maior crise mental na minha vida, eu não tinha outra opção e eu disse, tia, vai na psicóloga. Eu falei, não vou nada. Se Deus não está resolvendo, vai ser psicólogo. Eu não acreditava. E quando eu cheguei lá, a primeira conversa que eu tive com ela foi assim, antes de sentar, Sim. Né? Quando eu me apresentei, eu fui logo dizendo, eu não acredito em vocês, mas é minha última cartada aqui eu vou fazer. E hoje eu volto a dizer desde o começo, cara, vocês são fantásticos, vocês são essenciais. Por isso que, assim, eu conheço, eu tenho amigos que são coaches, eu vou em eventos de coach, sabe? Eu acho que é interessante, a Bíblia diz assim, examinar tudo e reter o que é bom. Mas eu observo que em ambos os lados, em alguns momentos, há exageros. Tá? E aí, pegando aí dessa fala aqui, vamos me cortar de novo, vamos me cancelar. Você que é só amigo, vocês não, essa é a minha opinião. Você vai num evento, você faz um monte de coisa, e aí é uma sequência de pulseira que você anda na mão. Desbloqueia isso, desbloqueia. Me parece muito o que acontece em algumas instituições religiosas do amuleto da fé. Sim. E é uma coisa que eu vejo que, por exemplo, que eu me identifico muito até com os psicólogos, que vocês não têm isso. Vocês não dão uma pulseirinha.
né? Vocês não dão uma muleta, não dão sal grosso. Mas, por outro lado, socialmente falando e financeiramente falando, essa turma está enriquecendo. Sim. Não é culpa dos psicólogos, não é culpa dos coaches. E aí eu vou culpar, sim, eu posso falar sobre isso. A população imediatista. Exato. Sim. E você falou uma coisa que é interessante. As pessoas querem resolver sua dor. Sim. Então, quem trouxer o marketing da solução mais rápida e perfeita, Exato. ok? Exatamente. Sim. Exatamente. Por que os psicólogos não têm essa... Não estou falando da solução rápida e perfeita. Mas por que os psicólogos ainda têm toda uma não sei se vou falar atraso, não sei se é a palavra certa, em relação a popularizar ainda mais essa questão da importância do cuidado da saúde mental, do cuidado da importância da terapia? Por que ainda existe isso? Porque a população ainda tem um certo... Eu invisto em tudo. Sim. E se eu vou gastar, né? Nem investir, eu vou gastar Sim. com terapia? Por que a população ainda tem isso? Sim. A culpa é de quem? Da formação. Acho que Vocês têm aulas de marketing, né? Não. Não tem. Vocês têm Agora aulas tem, né? De empreendedorismo, Agora tem. né? Não Na passamos nossa por isso. formação não teve. existia. Mas eu vi que foi uma coisa que eu estava até conversando com o paciente, ele olhando a grade curricular de psicologia e viu que tinha isso, empreendedorismo, marketing. Então, hoje já é algo que tem mais Por que presente. você entende que isso é importante? Eu estou Sim, falando que é sim. importante no sentido do retorno financeiro. Eu estou falando pela importância de uma sociedade como um todo. Sim. Né? Entender que, por exemplo, eu tenho 41, vou fazer 42, 17 mês que vem, então presente, por favor. Vai ser um bolo de sardinha, tá resolvido. Você já viu lá no grupo que bolo de sardinha comigo. A importância de deixar isso mais claro sobre a saúde mental. Né? Porque tem muita gente trocando terapia por uma conversa de barzinho. Tem muita gente trocando terapia por um culto religioso. Tem muita gente trocando terapia por um evento de final de semana. A gente fala dos coaches, mas eu estou falando de um modo geral, e o que eu acho que é uma crítica, estou fazendo sim, é que os psicólogos deveriam tratar, ter mais atenção a essa questão do marketing mesmo, dessa importância. Por isso que quando você fala, não, eu fiquei insistindo, Aline, vamos gravar. Aline, bora gravar, porque eu entendo a importância disso, eu valorizo como eu falo isso. Né? Eu não vou dizer que vocês vão resolver 100% dos problemas, porque vocês estão ali não é para dar uma luz, não para guiar alguém, né? Não é essa a ideia. Mas imagina que quantos problemas não seriam resolvidos se vocês tivessem essa vista melhor em relação ao mercado, a população, né? E a importância disso. Porque eu sei, quem vai assistir a psicologia vai saber dessa importância. Mas quantas pessoas não sabem? Dona Maria, seu João, seu Francisco... Sim. Exato. E eu vejo dois pontos aí, né? Um que a Aline já citou, né? Porque quando a gente se formou não existia nada relacionado a marketing, né? Até porque quando a gente se formou não estava tão em evidência também, né? Até aí eu entendo, né? Essa questão de divulgar redes sociais, né? Não existe Instagram, Perfil né? profissional. Outras vezes, perfil profissional, né? Até aí eu entendo, né? Mas eu acho que demorou muito, né? Em relação até a outras profissões, em relação a estar agregando isso nas próprias formações dos psicólogos, né? E psicologia, querendo ou não, já é uma área que tem um pouco mais de preconceito em relação aos próprios transtornos. Né? A gente estava conversando aqui no bastidor antes de começar, você perguntando em relação à própria depressão. Né? Se a pessoa que tem depressão, se ela demonstra e a pessoa já sabe logo de cara que ela tem, né? E a gente sabe que não é dessa forma. Né? Depressão, por exemplo, tem pessoas que saem, faz suas atividades e ninguém percebe. Né? Depois a pessoa vai saber, a pessoa tentou suicídio, a pessoa fez isso, a pessoa está trancada no quarto e não quer sair, porque já está no nível bem mais elevado, né? Já se tornou uma depressão maior, né? Já está no estado de melancolia bem mais grave ali. Né? Então, existe muita questão do preconceito e a gente recebe muito no consultório isso. Né? Pessoas que estão com ansiedade, estão com transtorno de depressão, que a própria família não apoia. Né? Acha que a pessoa não quer sair de casa porque está com preguiça, frescura, não quer trabalhar, não quer ajudar. Então, existe muita questão do preconceito. Né? E agregando a isso, a própria questão da profissão em si, né? De que não foi se atualizando os próprios cursos em relação a isso. Né? Agora a gente viu que está começando a ter, né, mais uma aula de marketing, né, dentro do curso, né? Mas é bem recente. Então, os profissionais que foram se formando nas últimas décadas, então tiveram
essa dificuldade, né? Porque não tinha esse preparo para isso, né? Foram Isso é importante, gente. importantíssimo. Exato, Né? com certeza. Gente, você falou de depressão, né? Vamos falar sobre isso. Minha avó Sim. morreu por causa de depressão. Eu tive um tio que foi assassinado e depois disso, eu estava comentando isso ontem com a equipe, quando a gente foi gravar uma cidade aqui, falando sobre isso. Minha avó, eu lembro que eu tinha, isso foi na década de 93, 94, 95, por aí. Minha avó saía sozinha depois da morte do meu tio e ela andava tipo 3, 4 quilômetros, ia numa casa específica, que era a casa de um irmão da igreja, que ele fabricava caixões, era um sítio. Ela passava por esse local, onde ele fabricava, tinha vários caixões assim, né, para entrega, e era um sítio, você pegava um banquinho e sentava lá no meio do sítio sozinha. E eu não sabia o que era isso. Minha mãe falava assim, acompanha a sua avó. E ela andava lá e ela andava assim. E ali estava um quadro grave. Sim. Né? Não sei se eu posso, não sei se melhor, é reversível. A gente fala muito em remissão. A gente Remissão. utiliza o termo remissão para qualquer que seja o tratamento ali para o transtorno mental. Tá. E eu lembro dessa situação, então, eu não tinha noção do que era, de certa forma. Minha mãe falava, não, sua avó tá muito triste. O pessoal falava assim, tá muito triste. Porque, né, teve a questão do seu tio, então... Mas a tristeza é uma coisa. A depressão já é uma coisa muito mais grave. Não estou aqui dando informação, não é minha função da opinião. Eu gosto tanto desse papo. Saúde mental me impressiona. Gina até já faz psicologia, mas não. Mas eu gosto muito disso, muito mesmo. Então, assim, esse é um caso que eu conheço, né, que eu vivi dentro da minha casa, minha avó depressiva. Já conheci um outro caso de uma pessoa que diagnosticada, se é a palavra certa, né, identificada com depressão, que essa pessoa ela entrou num vício que foi da atividade física. Então, se ela não fizesse atividade física, ela estava muito mal. Ela tinha que caminhar todos os dias, tinha que correr todos os dias. E de manhã. Né? Mas a atividade, mas assim, também entra no vício. Sim. Porque quando não fazia, essa pessoa tipo assim, estava num nível de estresse muito grande. Né? E foi identificada com depressão. Aí eu volto a falar o mesmo assunto. Olha a importância de popularizar isso. Né? Eu falei uma frase nesse evento de sexta-feira que foi uns psicólogos, eu falei, cara, se for necessário, e aí vou deixar registrado aqui, de novo vão me cancelar. Se for necessário, que se feche os bares. Não é, mas se for. Se for necessário, que se feche as igrejas. Que não é, mas se for. Que se for necessário, mas que se abra mais clínicas. Que se popularize, que em cada esquina tenha uma clínica, que tenha um psicólogo para atender. Sabe? Porque a população... Gente, saúde mental, ela vai definir o voto que você faz. A gente é de direita, é de esquerda, porque eu apoio... Cara, você vota pela saúde mental que você tem. Sim. Você se alimenta pela saúde mental que você tem. Você dorme ou não dorme pela saúde mental que você tem. Você fica nas redes sociais pela saúde mental que você tem. Você decide a roupa que você veste pela roupa. Isso. Cara, vocês são fundamentais. Fundamentais. Né? Eu costumo brincar e dizer assim... Até eu conhecer a terapia, eu fazia uma piada, meu pai é eletricista, trabalhou na Coelba. Então eu falava, a profissão mais antiga do mundo é eletricista. Porque quando Deus disse, haja luz, o pai não estava lá já colocando os postes. Eu sempre brinquei sobre isso. E sempre falou, eu valorizo muito, né, o eletricista, demais. Falta energia, acaba tudo. Mas pense comigo, se faltar energia e você estiver com a saúde mental em dias. Então a energia é muito boa. Mas a saúde mental está em prioridade. E eu tô de novo batendo essa tecla aqui, que a função não é eu falar, é vocês, tá? Me perdoe, por causa de corta. Mas pra dizer, cara, bora bater na porta dos psicólogos. Bora fazer. O que a gente pode fazer pra essa geração? Porque eu sinceramente não acredito que eu vou até ver se tem esse dado aqui. Qual é a porcentagem de pessoas que vão ao psicólogo? Precisa mais. Com certeza. Precisa mais, tá? Feito meu protesto, minhas reclamações, minhas opiniões, que o programa não é aqui para isso. A pergunta agora aqui que normalmente as pessoas muito fazem. Preço não precisa dizer valor, deixa claro. Mas por que as pessoas pensam que preço de cada sessão, ou eu vou comprar um pacote, eu quero um pacote de 10 sessões só. Mas o preço é caro. Porque as pessoas têm essa impressão de que investir ainda financeiramente ainda é caro. Elas levam muito em consideração o valor ali, o dinheiro em si. Sim. E não levam em consideração o quanto aquilo impacta
na vida dela e o quanto aquele retorno vai impactar também positivamente. Porque, assim como você estava falando agora, essa questão do saúde mental é tudo, está incluso em tudo, por mais que se você vai pagar ali uma sessão da psicoterapia, vai ter um valor que você vai precisar arcar com isso, mas se você não tem aquilo bem trabalhado em si, você também vai ter um prejuízo financeiro, porque você não vai conseguir se sair bem nas coisas que precisa do dia a dia. Então, elas olham muito para o investimento ali, só que não como investimento, só pelo valor em si, e não olha para o benefício que vai obter através daquilo, da melhora da qualidade de vida que vai obter através daquilo, da melhora do alívio do sofrimento que vai obter através daquilo. Então, falta muito isso. Aí entra até na questão do imediatismo, né? Sim. Isso aqui eu vou gastar agora e aquilo ali eu vou obter depois. Então, não quero gastar com isso aqui agora, porque aquilo ali é a longo prazo que eu vou obter. Eu acho que tem muita questão da desinformação também, né? Como você já citou, em relação a pessoa não ter conhecimento de como vai ser o tratamento, né? Tem pessoas que chegam no consultório e acham que em 1 ou 2 sessões já vai resolver aquele problema que ele traz. Isso a gente sabe que não acontece. Muito comum. Né? Depende muito. A gente não especifica, né, quantas sessões vai ser. Justamente por quê? Porque cada pessoa é um indivíduo, né, com suas personalidades, suas histórias de vida, né, e cada transtorno é tratado de uma forma diferente. Né? Então não tem como você definir, né, se em 4 sessões a pessoa vai ter aquele resultado. Né? Então primeiro a gente precisa trazer o paciente, né? Primeira sessão a gente faz uma anamnese, né, que a gente vai colher o histórico de vida daquela pessoa, a gente vai saber, né, e até chegar a um diagnóstico daquilo que a pessoa tem para começar em si o tratamento. Então a gente não tem nada programado em relação a isso. Então a partir daí, quando a gente tem o conhecimento do que a pessoa tem, né, do transtorno que ela tem, a gente vai para a psicologia baseada em evidências, né, que vai tratar aquele transtorno, né, de acordo com o que ele sente, né. E o que a gente tem muito e vê muito também é a questão de muitas vezes a pessoa chega no consultório, né, e tem alguns profissionais também, né, e até de outras abordagens, que muitas vezes a pessoa tem a visão de que o psicólogo só está ali para escutar. Né? Tem muita visão de que o psicólogo está ali apenas para ser um auxiliar ou até dar conselhos, como eu citei agora há pouco. Né? E realmente a gente sabe que não é isso. Né? O psicólogo está ali para fazer intervenções. Né? De acordo com a demanda que o paciente traz, a gente vai trazer, né? A gente vai fazer intervenções direcionadas para a melhoria dele. Né? Então tem muitas pessoas que não fazem terapia que tem essa visão de que o psicólogo só é para escutar ou para dar conselhos, e realmente a gente sabe que não é isso. Né? E até entra nessa questão da divulgação em si, né? De fazer eventos, coisas que levem ao público. Né? Vamos. Com certeza. Desculpa ter interrompido, continue. Sim. Não, só finalizando é isso, né? Porque falta muito a questão da informação, né? De como vai ser o tratamento em si. Né? Quando as pessoas entram em contato, elas não sabem, né, como vai transcorrer aquilo ali. Acha que vai ser igual a um tratamento médico, por exemplo, que o médico vai tratar especificamente aquilo que a pessoa sente ali, né, aquela dor. Né? Claro que a pessoa traz uma dor psicológica, e a gente sabe que a mente é algo bem mais complexo, né? E que não vai ser em 1 ou 2 sessões que vai resolver e que vai trazer aquela melhoria de uma coisa que a pessoa já tem há anos, né? E que muitas vezes já vem de um histórico, né? E que precisa ser trabalhado, né? Em relação a tudo que ele vem trazendo do histórico de vida, né? Então, olha dados, né? Você sabe, o último censo do Brasil, agora 2023, então 2025, a população brasileira é em torno de 211 milhões de pessoas. 211 milhões de pessoas. Você sabe qual é o percentual de pessoas que fazem terapia no Brasil? Chuta. Quantos por cento? 20? eu diria uns 15% ou menos. 5%. Nossa. Apenas. Sim. Eu tava batendo na mesa. Não é que nem Varela. Pá! Né? Saudoso Varela. Apenas 5% da população brasileira fazem terapia. De 211 milhões, apenas 10 milhões e 500 mil pessoas fazem terapia. Eu estou falando aí de mais de 200 milhões de pessoas que não fazem terapia. Acho que eu vou ser psicólogo. Mas quer um dado mais alarmante? Sim. 5% fazem terapia. E no Sim. Brasil, diagnosticado, nós temos hoje em torno de 16% de pessoas com depressão.
Pense. 211 milhões, 15% estão com depressão e apenas 5% fazem terapia. Sim. Mas nem todo mundo que faz terapia, dos 5%, estão com depressão. Correto? Correto. Ou seja, tem muita gente depressiva ainda aí que não está fazendo terapia. Frustrante, né? Eu não sou psicólogo, gente. Eu não ganho nada de psicólogo. Mas eu fico indignado com isso, sabe? Eu fico indignado com a população. Eu fico indignado com o conceito de que o futebol resolve, que a religião resolve, que é um papo, vamos fazer um churrasco. Cara, gente, isso é importante, e vocês sabem disso. Acredito que eu não vou dizer que são ferramentas, mas são coisas importantes que quem faz terapia ele precisa sim estar em convívio de sociedade, ter a sua fé, ter a questão do exercício físico, do sono, da alimentação. Tudo isso é importante. Mas por que a gente não vê esse levantar de bandeira do... Cara, entra ali, vai fazer uma terapia, tipo, vai. Né? Não, eu vou orar, sim, Deus te ouve. Eu sou cristão, eu tenho fé, gente. Mas eu não confundo as coisas, até entender uma coisa e fazer para a minha psicóloga. A Bíblia diz que Deus instituiu autoridades. E normalmente a gente pensa dentro do conceito religioso que autoridades são juízes, advogados, policiais, são prefeitos, são o executivo. Na maioria das vezes são o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas o médico é uma autoridade, vocês são uma autoridade. Cara, eu sou sincero, não tô aqui pra ganhar nada de vocês, deixar bem claro, tá? Mas se eu tiver que bater continência pra alguém, eu vou bater pros psicólogos. E aí eu não tinha esse dado. Aí agora que eu vi esse dado aqui, porque isso aqui eu tô gravando, tô pesquisando também, né? Isso. 5%. Pouquíssimo. 5%. Imagina que eu tô falando aí que mais de 200 milhões de pessoas no dia a dia estão com um problema mental, com a saúde mental e que precisa ser resolvido. Sim. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. E a gente fala da ansiedade, a gente fala da depressão, a gente fala da obesidade, que é uma questão que vai... Porque você, vou comer, não tô com fome, mas eu tô com vontade de comer. Sim. É um traço que já precisa, já é um sinal amarelo de alerta. Isso, é a regulação emocional através do alimento. Então, por favor, chega no grupo dos psicólogos lá e diz assim, olha que Salatiel lá mandou, não sou ninguém também, mas manda lá, que Salatiel parabenizou, né, agradeceu, mas também tá puxando a orelha. Sim. Precisa, gente. Com certeza. Vocês são heróis. Mas vocês estão sendo herói apenas de 5% da população. Muito mais gente precisa. Muito mais gente precisa. E aí, eu tô falando demais. Né? Eu acho que ele vai ter que gravar de novo. A gente vai ter que gravar de novo, porque a questão tá sobre eu, sabe? Gente, uma outra pergunta que é muito tratada é a questão da como são realizadas as sessões. Eu nunca deitei no divã, são 3 anos, e lá dei. É porque eu tenho medo de dormir e roncar, sabe? Mas a gente, tem sessões que é só fala, e o psicólogo não fala nada. Tem sessões que você vai ter que desenhar algo. Não, aí vai depender muito da abordagem. Isso, da abordagem. Na psicanálise, por exemplo, vai trazer muita associação livre. Então, do falar, do divã. Né? Já quando a gente vai para terapia cognitivo-comportamental, não. É um trabalho em conjunto ali, onde a pessoa chega, vai trazer toda a demanda, a gente vai traçar o que a gente chama de uma agenda de quais são os aspectos que naquele dia ele quer ser tratado, que são mais emergentes. Então, a gente vai trabalhar, vai encontrar estratégias para aquilo, vai propor coisas para colocar em prática, como o próprio nome traz, né? Cognitivo-comportamental. Então, a gente vai trabalhar os aspectos do pensamento, da cognição, identificar as distorções, fazer a reestruturação, mas também a gente vai trabalhar o comportamento, para que a gente não fique só nisso. Você chega, você fala, o que você está sentindo, quais são os problemas, dificuldades, e sente que pronto, só isso. Agora eu sei o que me aflige, mas eu não sei como fazer. Então, a gente precisa partir para o aspecto do comportamento também, vamos colocar em prática. Então, é muito isso, é esse trabalho em conjunto, sim, onde a gente vai avaliar os aspectos ali, trabalhar os aspectos cognitivos e também vamos propor melhorias comportamentais também, para na próxima sessão trazer também, né? E a gente vê coisas que podem estar ajudando de acordo com cada paciente. Isso. Né? A questão que a gente falou que atividade física, né? Algo bom. Né? Tem pessoas que têm dificuldade que não pode fazer.
né, ou que não gostam, né, ou várias outras coisas que as pessoas não gostam. Então a gente vai adequar, né, incentivar de acordo com a realidade também do paciente, né? Então a gente vai se adequar a cada paciente, né, para que a gente possa junto com ele, né, montar uma agenda, né, em relação a cada sessão, né, e de acordo com coisas externas que possa estar contribuindo no dia a dia dele, né, porque cada pessoa tem em relação, às vezes não tem tempo para fazer determinada coisa, a gente não vai passar aquilo para aquele paciente, né? Já outro vai poder. Então a gente vai procurar mecanismos que possa estar ele tendo aquela flexibilidade para ele fazer, né? Fora da terapia também, né? A gente sempre fala que a terapia é depois que a pessoa sai do consultório, né? Sai do consultório, porque não é só ali, né? Mas o que ele conversou ali dentro, né, do set terapêutico vai impactar na vida dele fora dali, né? Então tudo que a gente trabalhar ali, né, o impacto que vai ter fora, né? Então não é ali dentro, né? Muitas vezes as pessoas chegam procurando a fórmula mágica e que vai sair dali já bem, já renovado, né? Mas vai depender muito também, por isso que a gente fala que é uma via de mão dupla. Porque depende muito do paciente também. Você citou quando você começou, você não acreditava muito, né? E que tinha essa dificuldade, né? Quando o paciente chega dessa forma, a gente vai procurar mecanismo para que o paciente acredite nele, né? Acredite, e uma coisa importante é a pessoa se autoconhecer, né? A gente procura mecanismo para que a pessoa se conheça, né? Porque a partir daí ela vai conseguir de certa forma se ajudar também, né? Não só daquilo que a gente fala. Então é bem importante quando você consegue colocar o paciente de uma forma que ele se entenda, né? Se compreenda, para que a terapia flua de uma maneira satisfatória. Agora vamos pro sincericídio. Sabe o que é sincericídio? Sim. É o sincero que pode te matar. Pode. Tem que ter essa parte. Dá raivinha quando você percebe que o paciente tá mentindo. O que percebe? Percebe, dá pra perceber, porque ele vai se contradizer em alguns momentos, então... Não dá vontade de jogar na cara, não. Não. Não, você não disse que a cor era amarela, agora tá dizendo que é azul? Tá. Não, aí a gente começa a ter os questionamentos. Por que ele está trazendo dessa forma? Por que tem essa necessidade para ele, né? Por que ele precisou fazer isso? Mas significa também que se ele mentir numa sessão, ele vai ter que voltar na outra que ela tá paga. Sim. Ele pagou pra mentir, problema dele. Mas tipo assim, de um problema vai mostrando o outro. Isso. A gente vai buscar, né, a raiz, porque tudo tem um motivo, né? Se ele está mentindo, porque logo quando chega na terapia, a gente deixa bem claro, né, que é uma via de mão dupla a terapia e que a gente precisa que a pessoa seja sincero, né, o mais breve, o mais sincero possível, né? A gente fala do código de ética, né, que é algo que vai ficar só entre a gente, né? Sim. Então, quando a pessoa vem e começa a se sabotar, né, que a gente fala, né, mentir, né, a gente vai buscar a raiz, a gente vai procurar meios, mecanismos de que para chegar, né, à raiz daquele problema, o porquê ele está mentindo, né? Porque se a gente for chegar e jogar, né, confrontar né, ele diretamente aqui, se a gente for confrontar ele, né, ele vai recuar mais ainda, né, e a gente não vai conseguir fazer com que ele traga as questões que estão fazendo com que ele minta na sessão. Né? Mais uma pergunta sincericídio. Já pensou demitir mandar embora algum paciente? Não, velho, na moral, não tenho paciência com você não. Não com essas palavras. Sim. Porque tem casos que assim... Porque pela abordagem não era ideal, porque a pessoa realmente estava ali... É importante você trazer esse tema, porque... Tem uma que vocês não são. Tem muitas vezes, eu acho que tem até psicólogos que acreditam que todo paciente, toda demanda que chega, ele precisa tratar. Sim. Né? Porque tem algumas demandas que chegam, né, que a pessoa tem que saber, o profissional, né, se portar. Esse paciente não conseguiu evoluir ou por N motivos, não é um paciente que dá para fazer um tratamento com ele, né, eu fazer. Né? Então é um caminho. Né? Então quando chega nesse nível, né, que você citou, né, eu encaminho para outro profissional, né, porque tem muito também a questão da identificação. Sim. Né? Sim. E uma coisa que é bem importante é isso, né? Fazer o vínculo, né? Existe, que a gente fala, o vínculo emocional. Então, tem pacientes que realmente você não vai ter aquele vínculo, né? E que realmente você precisa saber a hora de que
precisa estar transferindo e passando ele para outro profissional Se não também. está evoluindo. Se não está evoluindo. Uhum. O que acontece? Agora uma pergunta sincericídio de casal. Não tava. Na verdade, nenhuma dessas perguntas estavam no script. Sim. Uhum. Eu acho que eu tô aprendendo com vocês, sabe? Vai falando e eu vou levando. Com base na demanda. Sites. Vocês são marido e mulher. Uhum. Casada há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Fazer 3 anos. Alguns dos dois são ciumentos? Quem é o mais ciumento dos dois? Uma pergunta é essa. Não tem nem... eu sou terapeuta. Sente sim. Não vem com essa história. Eu fiz terapia e não sinto mais. Tem alguém que é mais ciumento? Acho que, no geral, a gente não... São mais tranquilos. Nós realmente somos mais tranquilos. Mas é sério. Não, mas é sério mesmo. Eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Vou perguntar primeiro pra eles aqui. Eu quero dizer uma coisa. Sim. Já aconteceu de você chegar e dizer assim, sentir um ciúmezinho de algum paciente ou de alguma fala a verdade. Porque assim, eu vejo minha psicóloga, eu abraço, eu falo com ela, eu sou muito espontâneo. Mas acontece, e assim é meu paciente, tem isso no seu lugar. Porque ela tem jeito de mandona. Tem. Poxa, Não sou dizendo, rapaz, eu nem tô olhando pra ela, só pra você aqui. Só tô vendo na TV e você aqui. Foquei. Já pode ter acontecido, mas não no nível que eu precisei conversar ou falar com ela, né? Porque realmente a gente tem um relacionamento bem aberto, bem tranquilo em relação a isso. Então nunca chegou nesse nível, né? Mas agora você já percebeu? Ele é algum ciúminho assim? Não, porque eu acho que justamente a forma como a gente enxerga e lida, às vezes a pessoa de fora que está ali, não sendo até psicólogo, pode enxergar de alguma outra maneira, mas a gente que está ali dentro do contexto, a gente está lidando com pessoas que estão muito vulneráveis, então a gente não consegue enxergar algo ali, que algo possa surgir ou que possa ter alguma questão, porque você está com uma pessoa com vulnerabilidade. Mas caso de algum caso, porque vocês são dois psicólogos, então vocês estão dentro da mesma... do mesmo ecossistema ali, ok. Mas já ouviu alguma situação de algum casal, sendo um psicólogo, outro não, de algum ciúme, de alguma coisa assim? Já. Porque afinal de contas, você está falando, por exemplo, eu tô falando, gente, por mais que eu respeito, essa conversa é extremamente de respeito, já bem claro. Sim. Sim. Mas a gente está falando também de pessoas que passam um dia dentro de um consultório, recebendo pessoas, saindo pessoas, recebendo pessoas, saindo pessoas. Né? E aí eu já nunca assisti, já bem claro. Mas não é falar comigo, é que não tem negócio comigo não. Sim. Mas existem, inclusive, filmes pornográficos com psicólogos. Eu soube disso. Né? E foi um psicólogo que falou pra mim. Então isso prejudica a imagem de vocês, como tem da enfermeira. Esse dia uma enfermeira teve que postar um gente, pelo amor de Deus. A enfermeira aqui não tá aqui pra ter... né? Porque cria essa imagem da... Né? Isso já ouviu algum caso no grupo de vocês, de algum amigo ou de alguma situação no Brasil sobre isso? É um problema no meio dos psicólogos ou não? Acho que não é tão presente, não. Mas já vi alguns comentários, assim, por exemplo, em rede social, conversa entre psicólogos e comentários e contando algum caso de alguma situação. De assédio. Isso. Entendi. Pronto. Se saíram bem. Tem algo... Gente, esse papo, se eu deixar, a gente vai muito longe. Verdade. Mas assim, eu acho que vocês vão ter que voltar de um ao vivo. Sim. Né? Porque eu volto a dizer, cara, eu tiro o chapéu pra vocês. Eu presto continência. Não é falácia, não. Não tô aqui pra isso. Não vou vender minha imagem, não comprometo minha imagem com absolutamente nada. Mas assim, eu reconheço. Reconheço de cara. Reconheço porque eu sou um cara que faço há 3 anos terapia. E eu brinco com minha psicóloga, não vai me dar alta não, mas eu não quero alta. Não quero. Porque é uma coisa que muda cada vez que vai, que às vezes eu só falo. Sim. E ela fala assim, tá bom, obrigado, pra cá. Você vai falar, não, às vezes a gente precisa não, né? Volta aí, toda quinta de 5 horas da tarde. Então, do tipo, isso mudou minha vida. Sim. É um divisor de águas terapia. Sim. Eu tiro meu chapéu pra vocês. E eu queria, lógico, trazer esse papo por ao vivo, porque já as pessoas comentam muito. Sim. As pessoas desabafam, fazem perguntas. Dúvidas, né, que possam surgir. Se deixar, eu fico 5 horas aqui falando com vocês. A mulher mandou mensagem aqui dizendo, meu filho, vamos almoçar, né? Então, não adianta eu ficar aqui só esse papo, que é muito bom, e chegar em casa e apanhar. Aí eu vou ter que pagar mais uma sessão, porque apanhei. Então, melhor pagar só o almoço. Mas tem algo que eu não perguntei, que vocês gostariam de falar, que vocês gostariam de explicar, que deixar claro, que vocês entendem ser importante falar, fica à vontade. Acho que não. Não, ficou bem...
é mais essa tecla mesmo, né, da divulgação em si, né, em relação à profissão, né, que a gente acha bem carente hoje, né, eventos, né, coisas que possam realmente levar as pessoas, né, em relação a como é feito, né, porque tem muitas pessoas que têm a visão de que precisa estar mal, né, vamos dizer, sem sair de casa, já está no estado mais agravado para começar a fazer terapia, e não é assim, né, então as pessoas podem, né, de certa forma, até para ajudar mesmo no próprio cotidiano, né, em relação às dificuldades que as pessoas têm, né, porque a gente chega lá, a pessoa vai se autoconhecer, né, e a partir do autoconhecimento dela, ela vai conseguir lidar melhor com as situações do dia a dia. Exato. Então é muito importante bater nessa tecla de que porque tem muitas pessoas que falam, eu não preciso, e tem muitas pessoas que são levadas, né, para terapia, que não se enxergam como a pessoa está. Né? Quando você chega lá, que você se conhece, né? Que você começa a fazer, você vai perceber que tem bastante coisa que você precisa e tempo que você já precisaria estar na terapia. Exato. Eu vou falar um dado aqui. A gente só se conhecia agora, né? Hoje eu conheci pessoalmente. Eu sempre fui muito fã do meu pai. Tinha meu pai como herói, minha mãe, os dois são vivos, graças a Deus, só que na Dona Florinda não chegam. Mas a relação de ter um pai eletricista, né, de via meu pai nos postes, meu pai eu lembro de uma vez que meu pai estava consertando uma luz no fundo da casa que a gente morava, e eu lembro que ele botou a lâmpada no poste, estava queimada há um tempão, tirou a luva, colocou em cima do fotosselo e a luz acendeu. Meu pai, essa coisa toda, né? E aí eu cresci com essa ideia do pai. E eu tenho uma empresa aqui e eu abri uma empresa em uma outra cidade, em Alagoinhas, a quase 400 km daqui. Abri uma empresa em Alagoinhas porque, olha a frase que eu usava, eu queria honrar os postes que meu pai um dia subiu. Tomei um prejuízo de 3 milhões de reais. Olha a importância da terapia. Gente, façam terapia, pelo amor de Deus. Cuide da saúde mental de vocês, pelo amor de Deus. Porque eu sou muito caro. Eu vou votar, eu vou. Tá, como é que tá a sua saúde mental? O caso aqui, eu vou de novo, o assunto não vai acabar não. A mulher que pinchou a estátua da justiça com o nome Perdeu Mané, né? Sim. E ela contando que foi lá para Brasília, aproveitou um evento, é a versão dela, não tô aqui para falar de ninguém não sou advogado não, nem quero. E ela disse que estava ali, e aí chamaram ela, o cara chamou e disse, não, eu tô pichando aqui, isso aqui, minha letra é feia, você não tem como escrever aqui não. Ela pegou o batom e escreveu lá, depois vai 14 anos de prisão. Sim. Se justo, se não é justo, eu não tô aqui para isso não, tá? Mas pense alguém olhar e dizer assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Exato. Eu já me envolvi em tanta coisa, depois fiquei sozinho. E quando eu vi essa sessão, eu fiz, assim, obrigado por tudo aquilo que eu passei. Sabe? E olha, assim, terapia, olha que massa. Não é ir à terapia de vez em quando, é ver a importância disso. Porque imagina essa mulher agora que tem filhos, que vai pegar 14 anos, não vão relaxar a pena, porque não é só discussão jurídica, é política também, que é claro. Né? Sim. Porque naquele momento, e ela fala isso, a gente publicou ontem na TITV sobre isso, ela se deixou levar pelo calor da emoção. Olha a importância da terapia. Com certeza. Divulgamos ontem também, acho que tem uns 2 dias aqui no Brasil, um pai brigou com a mãe, pegou um menino, colocou numa bicicleta, chegou numa ponte, jogou a criança e mandou um áudio. Você não viu isso não? Não. Não vi. Nossa. Gente, esse assunto não acaba. Estou dizendo a vocês a importância da terapia. Tem TV aqui. Sim. Alex, eu não sei se você consegue pegar esse áudio aqui. Eu vou botar o áudio para vocês ouvirem aqui. Olha o áudio que ele mandou. Ele jogou a criança na ponte e mandou esse áudio para a mãe. Aí eu tô falando de saúde mental. Tá? Olha o áudio que ele mandou para a mãe. Eu tirei o tela da bosta da ponte, ela vai. Eu, guria, seja forte, fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu tirei o tela da bosta da ponte, ela vai. Nossa. O pai mandou para a mãe dizendo, ou guria, que é o jeito que eles falam lá. Sim. Eu, guria, seja forte, fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu tirei o tela da bosta da ponte, ela vai. Nossa. Não precisa ir pra terapia quando chegar uma situação como essa. Terapia é pra quem não é pra quem tá doente. Exatamente. É pra não ficar doente. Perfeito. A gente precisa melhorar essas coisas. Com certeza. Você vem aqui pra falar, eu tô falando. A prevenção.
definição. Exato, essa é a palavra. Porque tem essa ideia, só vai para psicólogo quem tá doido. E não é quem é doido, é quem não quer endoidar. Exato. A gente precisa melhorar esse marketing, tá? Sim, Com certeza. E contem com a gente. Tá Que certo. ótimo. Meu diretor, já deu quanto tempo aí, meu diretor? 1 hora e quanto, meu Deus do céu? Você entendeu? Eu não abri o cronômetro hoje aqui. 1 hora e 40 minutos? 4 minutos? Ah, tá. Se eu deixar, eu fico mais tempo. Você vê, é uma coisa que puxa a outra. Puxando outra. Um pai que pega uma criança um pai, não é o padrasto, que já é absurdo, deixar bem claro. E não tem o direito, nem ninguém. A gente pega pra dar uma criança e faz uma briga com a mãe. Uma mulher que pincha a estátua da... Pô, velho. Realmente. Puxa o olho de vocês também. Bato fortíssimo, mas eu puxo. Mas vamos melhorar essa abordagem. Verdade. Algo mais que quer acrescentar? Não, acho que não. Só Fale. em relação até esse olhar que as pessoas têm ainda para a psicologia, Sim. por mais que a gente veja que precisa caminhar muito, mas também, em certa forma, tem um certo otimismo de como a gente vê hoje, como é hoje, até comparado como é quando a gente entrou na faculdade, quando a gente se formou. Hoje a gente vê que se fala mais disso, hoje tem mais espaço para falar disso. Hoje a gente chegou ao ponto onde a gente vê as pessoas falando abertamente sobre ter algum diagnóstico. Eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho tal coisa. As pessoas tinham, As pessoas tinham vergonha de falar. Isso, as pessoas evitavam falar. As pessoas saíam para ir para terapia e falavam, tô indo no médico, mas não queria falar que tá indo no psicólogo, não tô indo para terapia, tô indo no médico. E se chegasse no consultório, na recepção, e tivesse algum conhecido, né, a pessoa já não queria voltar mais, né? E hoje as pessoas não têm mais esse receio. Que bom. Sim. É o que... Vou finalizar, mas só uma última pergunta agora aqui. Porque é isso, gente. Para de falar que eu... Por que essa modinha de... Eu faço essa modinha porque eu não sou da modinha. Tá? Eu sou diagnosticado. Sim. Mas por que essa modinha de todo mundo tem TDAH hoje? Uma junção, Não é né? chato? Tanto de diagnósticos, diagnósticos errados, né? Às vezes não, pode ter o também. autodiagnóstico. O autodiagnóstico é. Eu acho um absurdo. Eu falo isso porque não é porque eu tive que investir financeiramente para investigar, não, tá? Não é por isso, não. Mas você abre o Instagram, tá lá, faça teste de TDAH. Descubra se tem TDAH. Aí a gente, eu não durmo direito, eu não me alimento, eu não pratico exercício, eu tô uma vida toda bagaceira, eu não consigo concentrar, eu não consigo fazer as coisas direito. Eu tenho TDAH. E acontece bastante no consultório. A É pessoa super comum. chega às vezes com 2, 3 diagnósticos. Você passou por quem? Você fez como você chegou a esse diagnóstico? O Google. Dr. Google. A pessoa foi no Google. Né? E muitas vezes as pessoas chegam com o diagnóstico, né? E se a gente fala algo contrário, a pessoa não quer aceitar ainda, né? Em relação Por a isso que eu digo. Porque assim, Isso. TDAH, o T é de transtorno. Sim. Tá, gente? Por favor. Não é da Tesla. Não é algo pra você ter orgulho. A gente convive, a gente aprende. E eu descobri isso na terapia, tá? Sim. Então, é muita gente. Eu olho pra algumas pessoas e falo. É sério? É sério, gente. É sério isso, porque tá chato. Tá. Eu não tô querendo que seja exclusivo pelo. Não. Pelo amor de Deus. É uma coisa que precisa ter respeito. Sim. Mas infelizmente tá muito, né? Tá. Eu espero que não lancem. Eu posso falar isso? Eu espero que não lance a corrente que igual tem do autismo. De TDAH? Porque senão eu vou vender. Mas tem. Tem a corrente do TDAH? Tem. Não diga isso. Tem. Eu atendi quarta-feira, atendi o paciente que estava com a cordinha. Com a cordinha? Tava com a cordinha. Só que a cordinha dele é misturada. É um lado TEA e outro lado TDAH. Peraí, a do TDAH é essa Deve ser do girassol? Isso, deve ser a do girassol. Mas na dele tinha escrito TDAH na correntinha. O Senado aprovou em 2020, gente. Eu tô todo desatualizado nisso. Sim. Nessa semana, o projeto de lei 5.486, que oficializa o cordão de girassol como símbolo de deficiência de transtornos ocultos, como autismo. São vários. Não. Porque se lançar só o TDAH, eu vou vender, porque tá tão modinha eu ficar milionário. Não, poxa, pelo amor de Deus, gente. É porque tá chato. Ó, dorme, se alimenta, bebe água, faz exercício.
Depois você vê isso aí. E a questão é justamente essa. Como todo mundo quer se auto-intitular que tem, acaba menosprezando, diminuindo quem realmente tem, porque as pessoas falam, isso aí não é nada demais, todo mundo tem, isso aí é uma bobagem, mas gera muita dificuldade, né? E as pessoas só Eu bem sei têm uma necessidade de pertencimento só. É porque o assunto é muito bom. E aí eu tô concentrado aqui. De boa, não preciso de um... Sim. Eu não preciso de vitamina. Porque senão o pessoal vai querer comprar. Não é que todo mundo sabe, mas é até pra evitar. Propaganda. Mas é propaganda. Sim. Eu não preciso. Mas às vezes eu tô num papo aqui com alguns assuntos. Sim. Que quem me conhece sabe que você tá aqui falando, tô. Aí eu abro, eu vou e já faço todo um assunto. E pra ter as perguntas, elas perguntam não. Quanto é o mais do um? Porque, tipo, eu tô voando. Sim. Mas quem não tem TDAH também voa, tá? Sim. Exato. Então não é só isso. Gente, que papo maravilhoso. Que papo incrível. Sim. Eu confesso que eu tava inseguro, porque eu não conhecia vocês pessoalmente. Sim. Não conhecia. Nós agradecemos o convite. Né? Com certeza. Cara, como é bom um ecossistema de gente, pessoas. Porque a gente conhece a network. Com certeza. Né? Isso me fortalece, me faz crescer. Então, eu saio daqui impactado, saio daqui melhor. Eu saio daqui, inclusive, vou fazer isso. Comprar flores e levar pra minha esposa. É sério. Porque a vida é difícil. Não é fácil. Não tô obrigado com ela não, tá? Ela me chamou pra almoçar na estante aqui. Tá de boa. Vai pagar meu almoço hoje. Fiquei convidado a banquete. Mas essa ideia do quando você conversa com pessoas e conversas positivas, momentos, né? Sim. É aquilo que gera todo esse envolvimento que é positivo para todos nós. Sim. E volto a dizer, é essencial ter. Com certeza. E esse espaço é importante porque, como a gente já bateu na tecla várias vezes hoje, né? Que não é tão divulgado, né? E é um assunto que precisa ser mais divulgado realmente, né? A questão da importância, né? Do cuidado com a saúde mental. Né? E quando você abre esse espaço pra gente aqui, a gente fica bem contente em relação a isso, em relação a estar contribuindo, né? E estar tirando algumas dúvidas que eu sei que muitas pessoas têm em relação à psicologia. Com certeza. E vamos pro ao vivo, porque a gente vai deixar o povo falar, não vai ser mais não. Sim. Falei mais com vocês hoje. Vou tomar minha câmera pro pescoço. Como encontrar vocês? Qual a rede social, qual o telefone, como é que vocês atendem? Não precisa falar preço, tá? Fale não. Fale não, porque vai dar desconto aí. No Instagram, né? No Instagram da clínica. Isso é @clinicacaf. Tem lá no Instagram. No próprio Instagram tem o link lá na bio. Tem um link onde dá para o WhatsApp, né? Da clínica, onde consegue o nosso contato, fazer o agendamento, né? Isso. E as nossas redes sociais também, né? O meu é Gleidson FPC, minha rede social, e a sua? Aline Cardoso Psi. Tinha uma pergunta que eu ia fazer que eu não vou fazer. Eu vou fazer, mas vocês estão proibidos de responder. Deixa pra volta. Sim, só pra ficar no ar. Só pra ficar no ar. Eu falei, eu abri o Instagram de vocês, senão surgiu uma pelada, eu abri de novo. Eu fiz que eu digo, gente, ó. A mente aqui gira. Atendimento, não responde. Atendimento presencial e online tem os mesmos efeitos, ponto. Esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio, que pareceu mais um programa Conversa Franca, mas foi falando de negócio com o Gleidson e com a Gleidson e com a Aline Cardoso. Gente, pessoas assim de autoestima e que eu tenho certeza que vai cuidar muito bem da saúde mental de vocês. Procura lá, Clínica CAF, atende Ilhéus e Itabuna, tá? Aqui logo aqui embaixo tem um link onde você tem o contato, tem tudo certinho. Clínica CAF com a Aline Gleidson. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Prosperidade em todas as áreas da vida de vocês. Obrigada. Desejamos um beijo. Obrigado. Minha Foi um prazer. continência de honra a vocês, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.